Que a graça e a paz esteja com todos vocês, amém, irmãos? Espero que todos que estejam ouvindo esse vídeo estejam em graça, porque a graça é o único e verdadeiro evangelho que o Cristo ressuscitado deixou pra gente. Amém, amados? Espero que todos estejam compreendendo os mistérios de Cristo, como diz Colossenses no capítulo 2, ele diz o que? Paulo diz que todo o mistério de Deus é Cristo. Cristo é o mistério de Deus. E Paulo diz mais que e em Cristo, em Colossenses ainda, Colossenses 2, em Cristo habita toda a plenitude da divindade. Então ali ele dá alguns conselhos para a gente não se deixar ser enganado, tá? Então, amados, vamos ouvir o conselho de Paulo. E aqui, continuando os vídeos, os dois Cristos. Hoje eu vou estudar com os irmãos, fazer o segundo estudo sobre os dois Cristos. Amém, amados? Vamos à palavra de Deus. Eu quero ler com os irmãos no livro de 2 aos Coríntios. Pega a sua Bíblia, 2 aos Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo 6, que diz assim: o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Então Paulo está dizendo que ele nos fez capazes de ser ministro de um novo testamento. Então nós somos ministro do Espírito, não ministro da letra. Então está dentro do assunto os dois Cristos. O primeiro Cristo foi ministro da letra. Você vai ver no decorrer do vídeo. Primeiro Cristo foi ministro da letra, foi ministro da lei, foi ministro das tábuas de pedras. Romanos 15, versículo 8 diz que Cristo era ministro da circuncisão. Então eu vou te mostrar no decorrer do vídeo o assunto, sobre o assunto dos dois Cristo, continuação, vídeo 2. Vou mostrar aqui para vocês que o primeiro Cristo, Jesus de Nazaré, foi ministro, Romanos 15, 8, ministro da circuncisão. Isso, em outras palavras, em miúdos, Cristo foi ministro da lei. Cristo foi ministro da letra. Cristo foi ministro de Moisés. Vamos à palavra de Deus. Amados, Cristo era do time de Moisés e eu vou te mostrar a partir de agora. E Paulo não era ministro de Moisés. Paulo era ministro de Moisés depois que Cristo apareceu para ele, derrubou ele do cavalo, Cristo ressuscitado. Ele deixa de ser ministro de Moisés e passa a ser ministro do Espírito. Então agora ele fala o quê? Que nós fomos capazes de ser ministros de um novo ministério, de um novo testamento. Qual testamento? Do testamento do Espírito. Não é mais da letra. Então vou mostrar que Jesus de Nazaré foi ministro da letra. Foi ministro de Moisés. Jesus de Nazaré era do time de Moisés. Vamos ler João 5. Abra João 5. Vamos ler João 5, você vai entender que Jesus de Nazaré, sendo ministro da circuncisão, Romanos 15, 8, foi ministro da letra, foi ministro de Moisés. Então Jesus era do time de Moisés. Vamos ler João 5, versículo 39. Olha o que diz Jesus falando com os fariseus. Ele diz assim: examinai as escrituras, porque vós cuidar ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Amém? Até aí normal, ele está mandando examinar as escrituras. Para os maus
para as pessoas que não entendem bem, entendem que quem está lendo hoje a palavra entende que Jesus está mandando ler toda a palavra de um modo geral. Mas Jesus não está mandando ler a palavra do modo geral, porque no tempo de Jesus, dos dias da sua carne, Jesus não tinha o Novo Testamento, não tinha os evangelhos, não tinha Mateus, Marcos, Lucas e João, não tinha as cartas de Paulo. Então Jesus, quando diz examinar as escrituras, ele está dizendo para ler os escritos que tem. Quais os escritos que tem? Os escritos de Moisés. Então Jesus manda ler as escrituras, que são os escritos de Moisés, e ele diz o quê? Elas testificam de mim. Jesus está dizendo, Moisés falou lá de mim, Moisés escreveu de mim seus escritos. Então Jesus está dizendo, em outras palavras, eu sou do time de Moisés. Depois ele deixa de ser após a ressurreição. Mas o intuito do vídeo é mostrar ele enquanto era do time de Moisés. Então, primeiro ponto é ele mandar você ler a escritura. Qual a escritura? O escrito de Moisés. Como você sabe, meu irmão, que Jesus está mandando a gente ler os escritos de Moisés? É só continuar lendo. Versículo 40 diz assim: e não quereis vir a mim para terdes vida? 41. Eu não recebo glória de homens, mas bem vos conheço que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Aí Jesus diz, como podeis crer, vós crer, recebendo honra uns dos outros, não buscando a honra que só vem de Deus? Versículo 45, ele diz qual é a escritura que aquele povo que estava ouvindo, ele tinha que ler, examinar. Jesus disse, 45, não cuideis que vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, a quem vós esperais. Então Jesus sabia que o povo estava esperando em Moisés. E Jesus explica para ele nos outros versículos, que a gente vai ler agora, que eles esperavam em Moisés, mas não entendia o que Moisés falava. Entendeu? Porque Jesus estava falando o tempo todo que Moisés falou de mim. Você está esperando em Moisés, mas você não acredita no que Moisés falava, porque ele falava de mim. Então, o versículo 46 vai mostrar que Jesus era do time sim de Moisés, como o versículo 39. O versículo 46 diz assim, vamos entender, amados, vamos entender qual a escritura Jesus mandou examinar naquela época, tá? Antes da morte e da ressurreição. Versículo 40, João 5,46 diz o quê? Porque se vós cresces em Moisés, presta atenção, meu amado, se vocês cresceis em Moisés, creríeis em mim, porque de mim escreveu ele repetiu. Então no 39 ele manda examinar as escrituras, no 46 ele fala, se você cresce em Moisés, ele está dizendo, vocês não estão examinando direito o que Moisés escreveu para vocês. Moisés falava de mim, e vocês não acreditam. Agora o 47 é mais forte que o 46, ele diz. Mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Então Jesus diz que aquele povo lia Moisés e nem acreditava, nem entendia o que Moisés falava. Mas qual é o ponto? O ponto é que Jesus era do time de Moisés. Moisés falou de Jesus e Jesus falou de Moisés. Um falando do outro porque são do mesmo time. Jesus falando bem de Moisés e Moisés falando bem de Jesus. Vamos entender que o mistério de Paulo não era muito bem assim não. Paulo lasca a rajada em Moisés, automaticamente raspa em Jesus também, que falava as palavras de Moisés. Vamos ler outra palavra que está em... Jesus era do time de Moisés, eu já falei. Mateus 23:1. Mateus 23:1. Vamos ver como Jesus era do time de Moisés. Mateus 23:1, versículo do 1 ao 3 diz assim: então falou Jesus à multidão, aos discípulos. Falou à multidão e aos seus discípulos. Jesus dizendo pros discípulos. Ó, amado, presta atenção, Jesus mandando os discípulos, tá entendendo? Falando pros discípulos fazer isso aqui, ó. Aos seus discípulos dizendo, na cadeira de Moisés
estão assentados escribas e fariseus. Os discípulos de Jesus ouvindo isso. Observai, pois, e praticai tudo o que disserem, mas não procedais em conformidade com suas obras, porque dizem e não praticam. Jesus está mandando a multidão e os seus discípulos ouvir a Moisés. Jesus era do time de Moisés. Se ele era do time de Moisés, Jesus era do ministério da letra. O ministério do Espírito, amados, vem após a ressurreição. Entendeu? Vamos ler mais uma evidência de que Jesus era do time de Moisés. Lucas 5:12. Lucas 5:12. Lucas 5:12. Jesus era do time de Moisés. Lucas 5:12. Que diz lá? Diz aqui, ó. 12, do 12 ao 14. E aconteceu que quando estava numa daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres bem, pode me limpar. E ele estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, ele disse: quero, né? E ele disse: ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. E ordenou Jesus, olha o que ele ordenou no verso 14. E ordenou que a ninguém dissesse, mas disse-lhes, olha o que Jesus disse: vai, mostra-te aos sacerdotes e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para que lhe sirva de testemunho. Jesus era sim do time de Moisés. Jesus era sim do time de Moisés. Então, por isso que Hebreus 6:1 vai nos dizer para nós deixar os rudimentos da doutrina de Cristo. Certo? Então, se Jesus era do time de Moisés, irmão, onde você quer chegar? Aonde você quer chegar? Onde eu quero chegar é que Moisés, vamos ler primeiro, voltar para 2 Coríntios 3. Certo? Está provado que Jesus era do time de Moisés. E Paulo, o que Paulo diz aqui? 2 Coríntios 3, ele diz o quê? Versículo 13. 3:13 diz assim: e não somos como Moisés, Paulo fala. Não somos como Moisés. Versículo 6, Paulo diz que ele nos fez ministro de um outro ministério, o ministério do Espírito. Então, se Jesus era do time de Moisés, mandou ler Moisés, mandou praticar Moisés, Jesus era do time de Moisés. Então Paulo diz, não somos como Moisés. Então se nós não somos como Moisés, não podemos andar segundo os ensinamentos de Jesus de Nazaré. Por quê? Ele era, aqui ó, não somos como Moisés. Jesus era do time de Moisés. Entendeu? Então Paulo diz, não somos como Moisés. Por quê? Que punha um véu sobre as faces, a face para os filhos de Israel não olhassem firmemente para aquilo que era transitório. Então a lei de Moisés põe um véu nas pessoas. Jesus mandou eu ler Moisés. Jesus mandou eu praticar Moisés. Por isso que Paulo diz que nós tem que ser do outro. Romanos 7:4. Tem que ser do outro porque o primeiro Cristo era do time de Moisés. Amém? Então diz aqui, ó, o versículo 14. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por se levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Ele aboliu como? Ele aboliu na sua carne, ele desfez a inimizade, ele aboliu na sua carne para que nós fosse do outro. Romanos 7, do 1 ao 4. Você tem que ser do outro, porque o primeiro aboliu a lei para que você seja do outro. Aí o versículo 15 diz assim, 2 Coríntios 3:15. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Então, toda vez que é lido Moisés, o véu é posto sobre o coração das pessoas. Eu posso ler Moisés no sentido de conhecer a história, posso. Eu não posso ler Moisés no sentido doutrinário. Eu não posso trazer para o meu dia a dia os ensinamentos de Moisés. Paulo diz o quê? 1 Coríntios
3:13. Não somos como Moisés. Então lá, o versículo 16, 2 Coríntios 3,16. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Presta atenção que essa é a parte mais alta do vídeo. Se você anda ouvindo Jesus segundo a carne, que era do time de Moisés, você ainda não se converteu ao Senhor. Qual Senhor? O Senhor é Espírito. Paulo diz aqui, ó, o 7. O Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade. Então, se você anda lendo Moisés no sentido doutrinário, você traz os escritos de Moisés para a sua vida, Paulo diz que ninguém é justificado pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado, entendeu? Então, nós não somos como Moisés. Se nós não somos como Moisés, não devemos imitar Jesus de Nazaré, porque você põe a véu nas pessoas, entendeu? Porque Moisés ponhava véu nas pessoas, e os ensinamentos de Jesus também ponha véu nas pessoas. Então, meus amados, o ensinamento de Jesus de Nazaré ponha véu nas pessoas. Por quê? Os ensinos de Jesus de Nazaré me conduz para Moisés. Então, Mateus 23, do 1 ao 3, Jesus me conduz para Moisés. Entendeu? Em Lucas, que é onde a gente leu, Lucas 5, 14, me conduz para Moisés, manda eu praticar Moisés. E o ministério de Paulo é totalmente o contrário, meu amado. Então, Paulo é de outro Cristo. Paulo era de outra pessoa. Romanos 7, 4. Entendeu? Então, se Paulo era de outra pessoa, ele pregava o contrário de Moisés. Então, vamos continuar lendo. Não, vou abrir aqui um parênteses aqui, vou voltar um pouco, porque é tão importante o assunto que Paulo diz o quê? Nós não somos como Moisés, segundo aos Coríntios 3, versículo 13. Não somos como Moisés. E toda vez que é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração. Então, se o véu está posto sobre o coração, Jesus mandou eu ler Moisés. João 5,39. João 5,39, versículo 46. Jesus manda ler as escrituras. E Paulo diz o que? No versículo 14. Mas os seus sentidos foram endurecidos. Até hoje o mesmo véu está por se levantar na lição do Velho Testamento que Jesus mandou examinar. Entendeu? E o versículo 15. Até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Tá entendendo? Então, Paulo, como era de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, Romanos 7,4, nós também temos que ser do outro. Por isso que Paulo diz em 1 Coríntios 3, versículo 6, o que diz lá? O qual nos fez capazes de ser ministro de um novo testamento. Tá entendendo? Por que ministro de um novo testamento? Se Jesus falava para a gente ouvir os escribas e fariseus, não é novo testamento. Se Jesus mandou o leproso fazer o sacrifício conforme o uso de Moisés, não é novo testamento. Tá entendendo? Então, Paulo diz aqui que o qual nos fez capaz de ser ministro de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito. Tá entendendo? Se Jesus pregava Moisés, que era as tábuas de pedra, tá entendendo? Jesus fazia parte do ministério da letra também. Tá entendendo? Então, Paulo diz o que? Em Gálatas capítulo 3:13. Cristo se fez maldição, Cristo nos livrou da lei, fazendo-se maldição por nós. Então ele se fez, ele encarnou, ele entrou lá no meio. Gálatas 4, versículo 4. Vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido sobre a lei. Jesus veio dentro da lei, ou o verbo se fez carne, o verbo se fez, ele se transformou na lei, cumpriu a lei de Moisés. Vamos ler isso onde? Lucas
Lucas 24, abra na sua Bíblia. Lucas 24, versículo 44. Após a ressurreição, olha o que Jesus diz para os apóstolos, depois que ele ressuscitou. E disse-lhes, Jesus, depois leu o contexto, e disse-lhes, são estas as palavras que eu vos disse estando ainda convosco, que convia que se cumprisse, presta atenção, a graça, tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, não na graça. Tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Jesus falou que era para se cumprir tudo que estava escrito de mim em Moisés. Jesus era do time de Moisés. Aí o que diz Romanos, acho que Romanos 10, acho que é Romanos 10, versículo 5. Vou pôr o versículo aqui, acho que é Romanos 10, versículo 5. Acho que é isso mesmo. Diz assim, o fim da lei é Cristo. Em outras traduções diz, o cumprimento da lei é Cristo. Então, Romanos 7, do 1 ao 4. O primeiro se transformou na lei, cumpriu a lei, tá entendendo? E morreu a lei, matou a lei no seu próprio corpo. Isso tá tudo nas escrituras, irmão. Vai só buscar, vai ver que você vai achar isso aí do jeitinho que eu tô falando. Que ele morreu, ele no seu corpo, na sua carne, ele desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos. Então ele nos livrou para que nós fosse do outro, tá entendendo? Então, se é pra gente ser do outro, é porque o outro não é do time de Moisés. Amados, Paulo não é do time de Moisés. Então ele diz, não somos como Moisés, porque fomos feitos ministros de um novo testamento. Então o Novo Testamento não tem nada a ver com Moisés. Então você vai entender o porquê que Paulo pregava isso em Atos 21, 21. Atos 21, 21. Se Paulo era do mesmo ministério de Jesus de Nazaré, por que ele fala isso aqui, ó? Se Jesus falou o tempo todo bem de Moisés, por que Paulo fala isso aqui, ó? Atos 21, 21, diz assim, ó. E já acerca de ti foram informados que ensinas todos os judeus que estão entre os gentios a apartarem-se de Moisés. Paulo ensinava a apartar de Moisés. E em Mateus 23, 1, Jesus falou para os discípulos a ouvir os escribas, a ouvir sobre a lei e a cumprir a lei de Moisés. E Paulo está ensinando a se apartar de Moisés. Se apartar de Moisés é se apartar de Jesus de Nazaré. Porque se você se apartar de Moisés e crê em Jesus de Nazaré, você continua crendo em Moisés. Você se aparta, por exemplo, dos escritos de Moisés, mas você continua acreditando em Jesus de Nazaré, você continua crendo em Moisés. Por quê? Vamos voltar lá. João 5, não, vou ler não, João 5,46, diz o que lá? Se vós cresces no seu escrito, vocês creriam em mim. Então quem crê em Jesus, crê em Moisés. Quem não crê em Moisés, não crê em Jesus. Quem não crê em Moisés, não crê em Jesus. Quem crê em Jesus, crê em Moisés, porque Moisés falava de Jesus, da mesma pessoa. Entendeu? Então nós não somos mais como Moisés, e Paulo falou para nós ser do outro, Romanos 7,4. Qual é o outro? O outro é o que ressuscitou. O que ressuscitou não é mais do time de Moisés. Eu falei isso no outro vídeo, vou ler de novo, 2 Coríntios, no mesmo livro que a gente está lendo, de que nós não somos como Moisés, Paulo diz o quê? 2 Coríntios 5,16. Ele fala que o próprio Jesus mudou. Jesus não é mais o mesmo. 1 Coríntios 5,16. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos mais segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não conhecemos desse modo. Como já não conhecemos desse modo? Jesus não é mais do time de Moisés, amado. Jesus Cristo, ele está glorificado, ele está ressurreto, ele não é mais do time de Moisés. Quando ele, em Lucas 24, ele diz para os discípulos assim,
convia que se cumprisse tudo que estava de mim na lei, nos profetas e nos salmos, o versículo 46 diz assim, 45 diz assim, e abriu o entendimento para entender as escrituras. Então, amados, você só vai, vou falar de novo, você só, os discípulos se converteram nesse momento aqui, vamos abrir lá, Lucas 24, a gente leu, segundo aos Coríntios 5, 16, não, segundo aos Coríntios 3, 16 diz, mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Olha a hora que caiu o véu dos apóstolos. Lucas 24, 44, e disse-lhes, são estas palavras que vos disse estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. O que diz o 45? Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as escrituras. Muita gente, o entendimento vai ser aberto através desse vídeo. Louvado seja o nome do Senhor por causa disso. Então, vai abrir o seu entendimento, porque a gente está iluminando. Paulo fala que seja iluminado os olhos do nosso entendimento. Então, quando Jesus falou assim, cumpriu já tudo que eu vivi era cumprimento da lei de Moisés, dos salmos, dos profetas. Agora não, agora já era. Tá entendendo? Aí abriu o entendimento deles. Então seu entendimento tem que abrir. Amém? Então, a doutrina para os nossos dias tá nas cartas de Paulo, amado. Lê os outros vídeos, vê os outros vídeos que você vai ver. Tá entendendo? Então, não está mais nos ensinos de Jesus de Nazaré. Porque era cumprimento da lei de Moisés, dos salmos, dos profetas. Por isso, Hebreus 6:1 diz, pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição. Por que prossigamos até a perfeição? Porque nos rudimentos não há perfeição. Era com o cumprimento da lei de Moisés, dos profetas e dos salmos. Tá aí, meus amados. Esse é o vídeo, esse é o estudo 2 do vídeo Os Dois Cristos. Então, Paulo, espera ainda rapidinho, vou dar tempo mostrar. Não, já mostrei. Paulo em Atos 21 pregava contra a lei. E Atos 21:28 fala também que Paulo pregava contra a lei. E ele diz o quê? Que os novos ministros, segundo aos Coríntios 3:6, diz que os novos ministros não fala mais da letra não, viu? Se você é do novo ministério, você não pode mais falar da letra. Agora, se você é do outro, você entra no ministério do Espírito. Então, segundo aos Coríntios 3:16 diz, mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Quando é que eu me converto ao Senhor, segundo Paulo? Segundo aos Coríntios, abra lá, mano, rapidinho. Segundo aos Coríntios, veja bem, mano. Segundo aos Coríntios, fala que Moisés põe o véu nas pessoas, tá? Toda vez que é lido Moisés, o véu tá posto. Mas ele diz, segundo os Coríntios 3:15, até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas, aí ele diz, o 16, mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Qual Senhor? O outro. Tá entendendo? Então, se você ainda é dos escritos de Moisés, você ainda nem se converteu. Meu Deus do céu. Você só vai se converter quando você for do outro. Romanos 7:4. Porque o primeiro falava de Moisés. Se o primeiro falava de Moisés, não é Novo Testamento. Concorda? Se o primeiro falava de Moisés, não era Novo Testamento. E se os apóstolos falavam também a mesma coisa que Jesus de Nazaré, também não era Novo Testamento. Então Paulo diz que nós fomos feitos ministros de um Novo Testamento. Qual o Novo Testamento? O Novo Testamento, ele diz no versículo 13, não somos como Moisés. Os novos ministros não são como Moisés. Os novos ministros
os ministros do Novo Testamento não falam de Moisés. Falar no sentido, amado, de doutrina. Você tem que fazer aquilo lá que Moisés disse, aquilo outro que Moisés disse. Entendeu? Não estou falando no sentido histórico. Você tem que sim que conhecer a história. Tá entendendo? Mas como regra de vida, você tem que se apegar ao ministério do Espírito. Quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Então, amado, se você é dos ensinos de Moisés, fique sabendo que para Paulo você não é nem convertido ainda. Meu Deus. Então, amado, a partir de hoje, seja do outro. Romanos 7,4. Porque o primeiro morreu para você ser do outro. Amém, amados? Então, ó, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Se vocês me ajudarem a conseguir 1000 inscritos, eu consigo fazer vídeos ao vivo. E faz tempo que eu tô tentando fazer vídeo ao vivo, tá bom? Então não esquece aqui de se inscrever no canal e deixa o seu joinha para a glória de Deus. Amém.